Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou o projeto que obriga a rede particular de saúde a exibir preço dos serviços oferecidos e também o que proíbe o descarte irregular de resíduos sólidos. Os senadores aprovaram por unanimidade a regra que proíbe o descarte irregular de resíduos sólidos em via pública. Caberá aos municípios fixar multas para quem desobedecer à lei. Eu fui prefeito, fui governador, esse é um dos maiores problemas das cidades brasileiras hoje. E ele não tenta usurpar o direito dos municípios. Ele apenas estabelece que os municípios estabelecerão essas regras. Outra matéria aprovada pela comissão obriga hospitais e clínicas a exibirem em local de fácil acesso preços dos serviços cobrados aos usuários, consultas, terapias, exames, procedimentos e remédios. O objetivo é coibir abusos e evitar surpresas ao paciente. A medida inclui o atendimento odontológico. Garantindo ao cidadão não ser submetido a simples indicação de exames sem a prévia necessidade e, ao mesmo tempo, sem que o cidadão que recorre ao ambulatório tenha condições de saber o que será cobrado dele a posteriori. O projeto que obriga os conjuntos habitacionais a fazer o plantio de árvores não chegou a ser votado. Os senadores pediram mais tempo para analisar a matéria e acabaram debatendo o que fazer para proteger nascentes e margens dos rios. O São Francisco foi citado como exemplo de um rio que está sofrendo com a poluição, o desmatamento das margens e a falta de investimentos na recuperação do potencial de um dos maiores rios brasileiros. O principal sintoma da morte de um rio, senadores e senadoras, é quando o mar começa a entrar no rio. O Oceano Atlântico já entrou mais ou menos 15 quilômetros no Rio São Francisco. A devastação do Rio São Francisco é onde prosperou o maior desenvolvimento de grãos e de produção do nosso país. Então, o que eu acho é que o país falta de um planejamento estratégico de longo prazo de desenvolvimento capaz de ter essa questão da sustentabilidade. A Comissão de Educação aprovou o projeto que prevê acessibilidade em filmes nacionais para pessoas com deficiência auditiva e visual. Outro projeto aprovado cria um regime especial de tributação para a construção de escolas infantis. Segundo o projeto aprovado na Comissão de Educação, nas cidades com mais de 100 mil habitantes, os filmes nacionais serão exibidos em pelo menos uma sala com recursos de audiodescrição. Também terão legendas ou tradução na língua brasileira de sinais. O PLS número 122 de 2011 abre perspectiva para a inclusão dessa parcela da sociedade ao acesso de uma das expressões de arte mais importantes e representativas da cultura moderna. A Comissão de Educação aprovou ainda o projeto que cria um regime diferenciado de tributação para a construção de estabelecimentos de educação infantil. O oferecimento de estímulos tributários para os consultores carregados de edificar creches e pré-escolas representa, em princípio, um estímulo para que os custos de empreendimento sejam mais baixos, o que favorece uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos. O projeto que estabelece a audiodescrição em cinemas terá decisão final na Comissão de Direitos Humanos. Já o que simplifica a tributação na construção de escolas tem decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Registro de marcas e patentes deverão ser concedidos de forma mais rápida. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia. Se não houver pedido para que a proposta seja analisada em plenário, ela segue para análise da Câmara. Hoje, a morosidade do processo de concessão de patentes e registro de marcas é um dos principais problemas enfrentados por inventores e empresários brasileiros. Alguns pedidos demoram até 10 anos para serem concedidos. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, os processos demoram em média 3 anos. O projeto apresentado pelo senador Paulo Paim e aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia estabelece o prazo de 180 dias para que o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, dê parecer sobre os pedidos.
O texto determina ainda que a solicitação de providências complementares somente será possível até 90 dias após o interessado ter feito o pedido de registro. Cortar gastos, melhorar a gestão e a eficiência do Estado, reduzir juros e encargos à dívida pública. Caminhos para a saída da crise apresentados durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O debate contou com a participação de representantes do movimento Brasil Eficiente, grupo apartidário que busca propostas para o país. Para o movimento Brasil Eficiente, o principal problema é que o governo gasta mais do que arrecada. E o ritmo de crescimento das despesas é superior à taxa de expansão do PIB. O resultado é o aumento recorrente de tributos, cenário que se agravou em 2014. Temos obrigação de começar a contestar efetivamente as raízes dessa despesa pública. Todos esses 20 anos de construção penosa que a sociedade e o governo fizeram em termos de estabilização e credibilização de uma moeda, foi um belo trabalho realizado pela equipe do presidente Fernando Henrique Cardoso e está posta em risco gravíssimo. Outro problema é a dívida pública e os juros que incidem sobre ela, acima do registrado em países que enfrentam graves crises, como Portugal, Itália e Grécia. 538 bilhões apontados de meros encargos anuais sobre o endividamento. E que no primeiro dia de janeiro, senador Blairo Maggi, do ano seguinte, está contratado um outro tanto. Essa é que é a gravidade do processo. Como chegamos a este ponto, né? 47% do orçamento deste ano destinado a pagamento de juros e serviços da dívida. Isso é dramático. A solução, segundo os convidados, seria criar uma lei de controle orçamentário em 3 etapas. Uma emergencial, com foco na limitação de despesas, inclusive as obrigatórias. Uma estrutural, com simplificação tributária e desburocratização da economia. E uma financeira, de redução das taxas de juros e dos encargos da dívida. Os bons programas econômicos não são aqueles que esperam 2, 3 anos para fruir os seus resultados. São aqueles que têm credibilidade suficiente para desengavetar os projetos empresariais imediatamente. A proposta do professor Paulo Rabelo de Castro, na realidade, ela não é muito diferente da proposta do ministro Joaquim Levy, porque todos dois apostam no ajuste das contas públicas. Ou seja, chegou a hora da sociedade brasileira pagar o preço do descontrole do gasto público e do descontrole do endividamento. O plenário tem hoje sessão com votações marcadas para as 4 da tarde. 2 medidas provisórias estão na pauta. A primeira, MP 679, permite o uso de imóveis da União e da garantia de fornecimento de energia elétrica nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além de facilitar a concessão de vistos para estrangeiros que compraram ingressos para o evento. A segunda medida, a MP 681, amplia de 30% para 35% o limite de crédito consignado em folha de pagamento para servidores públicos, pensionistas e aposentados. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. E você assiste em seguir à sessão plenária desta terça-feira. Boa tarde.